Mas tem que ter um pouquinho de paciência também com as pessoas, que elas não estão muito entendendo o que está acontecendo. Você já se pegou observando assim algumas relações que começam a ficar diferente porque você começou a mudar algumas coisas na sua vida, alguma área da sua vida? Então, eu já observei que as pessoas às vezes confrontam a gente, que a gente está estranho, que a gente mudou, e por mais que você tente falar com essas pessoas que você está começando algumas coisas novas na sua vida, reorganizando a sua vida, a pessoa vai apontar o dedo para você, ou as pessoas vão começar a mudar, né? Então vão haver muitos tipos de comportamento quando você decide mudar alguma coisa na sua vida, sabe? Você começa a ir para uma academia, você começa a se autodesenvolver, né? Um autoconhecimento, você começa a mudar a sua alimentação, a ir para uma academia, você decide cuidar de você, se acolher, guardar as coisas mais para você, e as pessoas começam a mudar. Então, assim, algumas coisas eu anotei aqui para falar com vocês, como que a gente deve agir e onde que a gente pode tentar entender este momento, porque as pessoas vão sentir que você está querendo mudar alguma coisa em você. Então, quando a gente sabe que isso, né, vai acontecer, a gente observa que algumas pessoas a gente tem que trabalhar no limite. Então, entender que algumas coisas para aquela pessoa você não pode falar mais, não pode compartilhar, porque você sente que não é recíproco, que você não se sente bem. Então, se você está cuidando de você, você vai sentir quais pessoas que vai ter essa distância saudável, né? Então, você vai perceber que cada pessoa você vai ver os limites, né? E de acordo com aquilo que você está mudando na sua vida. Então, você vai começar a se organizar dentro dos limites com cada pessoa. E algumas pessoas, como eu falei, vão reagir, cada uma vai reagir de uma forma. Algumas vão ser mais agressivas, outras vão apontar o dedo, outras vão se distanciar, outras vão ser mais carinhosas, né? Vão querer saber. E aí que eu falei, medir a relação, sabe? Aquela relação te faz bem? Aquela relação acrescenta a reciprocidade? Então você que tem que saber como que é essa pela reação das pessoas e pelo que você sente que é saudável para você, não que você tenha que se quebrar inteiro para caber ali, porque você está mudando a sua vida, né? E aí, sabe, tem um ponto também que tem que ter um pouco de paciência, porque olha só, é todo um sistema em volta de você, de pessoas, e fazer essas mudanças, se você for um pouco brusco demais, né, com as pessoas, depois lá na frente você pode não se sentir muito bem. Então, a gente mudar é muito bacana, sim. A gente investir na gente, a gente se acolher, a gente se cuidar. Mas tem que ter um pouquinho de paciência também com as pessoas, que elas não estão muito entendendo o que está acontecendo, né? E você tem todo o direito de cuidar de você, de querer essas mudanças na sua vida. E principalmente acreditar nesse fluxo da vida, que as coisas vão se ajeitando, sabe? Então ter um pouquinho de paciência com as pessoas virem
te questionar, ou ser um pouco mais agressivo, fala, não, eu tô mudando algumas coisas na minha vida, tô reorganizando a minha vida, tô dando mais prioridade. E aí, se a pessoa te questionar, ficar mais agressiva, você repete a mesma frase. Se ela falar de novo, repete a mesma frase. Porque daí, aquilo parece que sedimenta na mente da pessoa e a pessoa começa a, sabe, pode vir até aqueles comentários assim, nossa, mas você tá tão estranha, você tá tão esquisita. O que você tá tomando? O que você tá tomando algum remédio? Você tá. Vem assim umas coisas, sabe? Então quando a gente sabe que a gente quer mudar a nossa vida, quer mudar a nossa caminhada, quer cuidar, né? A gente quer cuidar mais da gente, vai haver essa reverberação nas pessoas. Então, acreditar no fluxo, ter paciência, sabe? E às vezes, com o tempo, as pessoas próprias, naturalmente, as pessoas vão se afastando, porque os valores são diferentes, você decidiu frequentar coisas diferentes, você tomou a decisão de mudar alguma coisa na sua vida. Então, ter paciência, acreditar no fluxo e principalmente você se acolher, saber você se retirar, sabe? Porque tem gente que acha que a gente tem que dar explicação de tudo na vida, no que a gente faz na nossa vida. E às vezes a gente foi assim, né? Tudo que a gente fazia, deixava de fazer, a gente falava para a pessoa. Só que como a gente já fez, já mediu a relação e a gente acha que aquilo não está sendo muito legal pra gente, dependendo da pessoa, a pessoa pode reagir. Então eu acho muito importante acreditar nesse fluxo e ter paciência. E depois disso tudo, né, seguir em frente com a vida. Porque se você tá mudando e essa mudança tá te trazendo equilíbrio, paz, entendeu? Tá havendo um equilíbrio na sua vida, e seguir em frente. E aí, a conclusão que eu tiro disso tudo é que as mudanças, sabe, elas acontecem, não é... A gente fala assim, a gente está perdeu algumas pessoas, né? As pessoas se afastam. Mas isso, quando a gente encara de um ponto maduro na vida, né? A gente tem paciência com as pessoas, mas isso em segundo plano, porque em primeiro plano está essa nova caminhada, faz parte da mudança da vida, do fluxo da vida, porque por mais que a gente ache que a gente está parado em algum lugar, naquele patamar que a gente conseguiu, a vida continua mudando, sem a gente perceber. Então a gente não perde ninguém, ninguém perde a gente, sabe? Às vezes lá na frente as pessoas também decidem mudar, decidem fazer outras coisas, lá na frente a gente se encontra e a gente fica junto de novo. Então esse foi o vídeo de hoje, um beijo e até o próximo vídeo.